o que eu quero ver, né, recordar com vocês. Primeiro é como que é essa esperança, de que se trata e de que contexto ele estava falando, né? Então eu queria recordar aos irmãos e para aqueles que estão vendo pela primeira vez que Pedro escreve uma carta entre o ano 60 e 63 ou 64 depois de Cristo. Portanto, ainda não é aquela perseguição que vem com Nero, quando ele coloca fogo em Roma. Legal? Naquele contexto, irmãos, os cristãos espalhados pela Ásia Menor, eles estão sofrendo, né, provação, primeiro porque eles são uma seita, considerada uma seita minoritária. O cristianismo ele não é conhecido, né, não faz parte da cultura. Eles têm os cristãos ali tido como hábitos estranhos, perfeito? O padrão de comportamento deles é estranho àquela cultura grego-romana, que é de vários deuses, né? E os cristãos ali, eles rejeitam os deuses pagãos e o próprio imperador como Deus. Perfeito? Ainda não se trata, irmãos, da grande perseguição, como eu havia falado aqui. Então é nesse contexto que vem a frase forte de Pedro, né? Quando ele diz na primeira carta de Pedro 4, 12 e 13, que ele diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se coisa estranha acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação de sua vinda vos regozijeis e alegreis. Né? Então, esse é a frase mais forte. Né? O que Pedro recorda e que deveria um pouco acender nessa palavra, né? A esperança dos irmãos, ou trazer uma espécie de ânimo, né? Verdadeiro, né? Não utópico, né? Não falso, não uma falsa esperança. Primeiro que ele não está desconsiderando que efetivamente há uma perseguição, há um sofrimento por causa disso, perfeito? Ele não está desconsiderando isso, né? Que é uma tentação, perfeito? Dentro daquele momento presente. E que é real, é real. Cada um de nós passa os seus problemas, os seus sofrimentos, e que são reais. Pode outra pessoa ouvindo talvez não dê tanta atenção, tanta importância, mas é você que está experimentando, você sabe o tamanho daquela dor, perfeito? Mas ao falar disso, quando ele fala, né, não estranheis essa prova, não estranheis a ardente prova que vem e terá uma maior ainda, né? Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na sua revelação de sua vinda vos alegreis. Ele está recordando que a tragédia fundamental, né, minha e sua, de qualquer homem, ele está falando para eles ali naquele contexto, a tragédia é maior. Ainda que nós estejamos nesse momento agora, por exemplo, alguns estão desempregados, alguns estão com a Covid, ou impedidos de ir até o médico porque os hospitais estão tratando de alguma maneira, dando prioridade às pessoas com Covid. Problema do microempresário, de restaurante, de pequenos negócios ou de grandes negócios, todos estão sofrendo, perfeito? Né? São sofrimentos, na verdade. Mas que a tragédia fundamental é quando o homem se dá conta que ele está separado de Deus. É isso que Pedro está falando para eles. Não estou discutindo que o sofrimento é real aí, mas a grande tragédia já foi vencida por nós. A grande tragédia. E qual é essa tragédia? É o homem separado de Deus. O homem separado de Deus. A tragédia é quando o homem ignorava a Deus. Eu não conhecia. E cada um de vocês, talvez, mesmo aquele que recebe a religião cristã por tradição, um dado momento precisa ter esse encontro, esse novo nascimento. Porque até o cristianismo, que faz parte da cultura hoje, como eu acabei de falar, faz parte da cultura, então talvez você não tenha o impacto de ter feito uma decisão por Cristo. Perfeito? Então a tragédia de uma vida sem o conhecimento efetivo de Deus, né? Tragédia de uma vida que não conhece o seu Criador, né? Tragédia maior é levar uma vida conscientemente, até muitas vezes, dando de ombros, né, para
o que Deus diz, ou não considerando, não se importando. Essa é a grande tragédia. E uma parábola que para nós é muito conhecida de nós, porque aqui é uma EBD, mas então não é de estranhar, é o filho pródigo. O filho pródigo é a imagem desse filho, dessa humanidade separada de Deus, nós podemos dizer assim, né? Um filho que fez o absurdo de pedir a sua herança em vida. Ainda quando o pai ainda estava em vida, ele pediu a herança, quando o costume é depois que o pai morre, se faz a partilha e aí você tem a sua parte. Mas ele pede, insiste, o pai acha uma loucura, mas, enfim, não quer mais discutir com o filho e ele então usa da sua liberdade e o filho então vai embora, né? E esse jovem então, com a herança que ele recebe, ele vai para longe, gasta tudo, né? Não precisamos demorar nessa história, gasta tudo, né? Até que esse dinheiro então acaba e ele, então já sem condições de viver, vai viver como escravo de outras pessoas. Perfeito? Totalmente alheio, me fez lembrar, já que eu estou falando de uma parábola, estou lembrando também do Rei Leão, que o leãozinho também perde de alguma maneira lá a família e num dado momento ele tem um estalo, você precisa voltar, né? Então é essa humanidade que está separada de Deus, esse homem, essa mulher, ou não conhece, ou não foi apresentado, ou já se afastou de Deus, né? Então essa é a ideia, né? Então, gasta essa herança, mas um dia ele recorda. Peraí, eu estou aqui ruim. Então, veja, ao recordar, irmãos, aqui é a questão de... Eu tenho uma referência. Eu tenho uma referência que pode me ajudar no que eu estou passando aqui agora. E eu vou verificar se essa referência tem repertório para me dar. Essas palavras que eu estou usando, referência e repertório, elas são propositais. Mas ele tinha referência de uma lembrança lá do pai dele. E ele volta. E de fato o pai está lá o aguardando como ele imaginou, com os braços abertos, né? E, enfim, essa lembrança o faz voltar. Perfeito? Vamos dar continuidade aqui. Então, o que eu queria recordar é isso, né? Através dessa parábola, né? Dessa separação do homem com Deus e essa maior tragédia humana, perfeito? E Pedro, então, vai recordar pontos doutrinários muito fortes aqui para os irmãos saberem o que eles têm na mão, antes de mais nada, né? Pedro recorda que Jesus veio ao nosso encontro, né? E por sua misericórdia nos gerou, está lá no Pedro 1, 3, primeira carta de Pedro, nos gerou para uma viva esperança, né? Então ele está dizendo isso. E qual é essa viva esperança? É a ressurreição, irmãos. É a ressurreição, né? O sofrimento e a morte não possuem mais, a partir de Jesus Cristo, a palavra final, né? Cristo sofreu, Cristo morreu, né? E como todo e qualquer ser humano ele passou por essa, mas Cristo ressuscitou, né? A fé nesse sacrifício de Cristo, a fé nesta ressurreição, é a nossa firme esperança, né? Firme esperança. Tal como ele sofreu e ressuscitou, nós também podemos estar garantido que vamos passar por esse sofrimento, mas Cristo já nos espera. Perfeito, irmãos? Por isso que a 1 Pedro diz, né? Amados, não estranheis a ardente prova, perfeito? Mas alegrai-vos, né? Enfim, e ele conclui, né? Ele conclui ali que é a certeza dessa viva esperança, né? A ressurreição, que é o nosso porto seguro, né? Que é o nosso referencial forte para poder viver e enfrentar o que temos que enfrentar todos os dias da nossa vida, uns dias mais, uns dias menos, né? Alegres no sentido de confiantes, no sentido, não é alegre assim, que legal que eu estou sofrendo, não, confiante de que eu tenho uma resposta em Deus, eu tenho um amparo em Deus, eu tenho uma rocha firme em Deus onde eu posso me segurar, né? E essa certeza em tempos de provação, essa clareza em tempos de provação, nos mantém firmes no meio do sofrimento. Então, nós não podemos perder esse referencial no meio dos vendavais da vida, é isso que ele está falando, perfeito? E eu quero falar um pouco depois a respeito desse referencial, ok? Muito bem. Então,
hoje, na carta da segunda carta, que a gente vai só fazer uma introdução, eu quero pegar ali no capítulo 1 da segunda carta de Pedro, os versículos 10, 11 e 12, onde ele diz o seguinte: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem saibais e estejais confirmados na presente verdade. Então aqui, irmãos, nós temos pelo menos 2 ou 3 perguntas que a gente vai tentar responder, provavelmente não nessa aula de hoje, mas na próxima, né? Que é assim, por exemplo, no 11, por que fazendo isto jamais tropeçareis? Fazendo isto o quê? Que coisas posso fazer para não tropeçar? Para não balançar no dia mal, não sucumbir, porque balançar a gente balança, não é verdade? Né? E 13, pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas. Aí vem a segunda, exortar dessas coisas. Que coisas são essas? É as mesmas? Ali do versículo 1, a mesma pergunta. Então nós temos pelo menos 2 perguntas. Quais coisas preciso fazer para não tropeçar, ou estar atento e praticar, né? E a segunda, quais coisas, verdades, eu já sei, mas preciso ser exortado. Então, a resposta firme para essas perguntas vai produzir o quê? Já está um pouco ali desenhado, né? Já estou adiantando aqui a resposta, mas eu não disse exatamente quais são essas coisas. Então, diz assim, vai nos tornar firmes em nossa fé. Ele está lá escrito, né? E no chamado que Deus tem para cada um de nós, né? Já que uma vez que nós fomos chamados para a fé, já está discutido isso, né? Já vimos lá, nós não vivemos mais para nós, entre aspas. Às vezes a gente entrega a vida a Deus e continuamos a nossa vida, mas não deve ser assim. E cada vez que a gente acorda, Senhor, deixa eu entregar a minha vida no teu controle. Então, tornar firmes a nossa fé no chamado que Ele tem para nós. A segunda, que também está lá, né? Que é a nossa. Isso vai nos tornar firmes e vai permitir que a entrada ao reino dos céus esteja aberta. A palavra entrada no reino dos céus é muito engraçado, irmãos, porque nós vivemos aqui na vida e a gente não quer muito saber do reino dos céus. Parece que é isso. Às vezes, né? Não posso afirmar por todos, mas a gente vive como que se esquecendo disso, né? Irmãos, a fé em Jesus Cristo, dentre outras coisas, ela fala da ressurreição. Aliás, foi por isso que Cristo veio, né? E fala também do reino de Deus, dentre outras coisas, né? E que esse reino não é desse mundo. Ressurreição é a vitória, né, sobre o maior desafio do ser humano, que é o medo da morte. O maior desafio do medo da morte. A maior crise. A gente está vivendo uma crise aqui agora, né? Estamos vivendo uma crise. Mas nessa crise da pandemia, que se ela não te pegou, é uma coisa. Mas se ela te pegou, você está na cama. Se você estiver no hospital, e se você estiver entubado, veja, você aí já não entra em questão se tem respirador, não tem respirador, e o que o governo fez ou deixou de fazer. Entra, é você e Deus do outro lado assim, ó, tá chegando. É mais ou menos isso, né? Então, tudo se acaba. A maior crise é enfrentar a história da humanidade, é que temos que enfrentar a morte e que tudo se acaba. Pergunte para quem está em fase terminal como é que é essa coisa, ou quem voltou de lá. Né? Conseguiu voltar,
conseguiu não passar para o outro lado, né? Pois bem, a morte, ela foi vencida. Ela foi vencida, né? Esse inimigo, a morte, foi vencida por Jesus para nos trazer vida. Está lá em João 3,16, ele diz, né? Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja aí, então está aí. A ressurreição está colocada aos que crerem, né? Jesus enfrentou, né, o maior pavor humano, venceu e abriu outra perspectiva que até então não havia. Nenhum outro fez o que o nosso Senhor Jesus fez. Perfeito? E a outra coisa é o reino de Deus, que a gente estava falando aqui, né? Pode acontecer que eu acabei de falar, que a gente professa, né? Mas que engraçado, gente, esse meio estar desatento em relação ao reino, né? Ele transparece muitas vezes pelo afã que a gente tem das coisas, o quanto a gente sofre quando nós perdemos. Eu sei, quando a gente perde as coisas aqui. Aliás, Jesus, no Sermão da Montanha, fala: bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados, 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 é porque, de fato, as coisas que perdemos são importantes. Perfeito? E Deus o sabe disso, né? Mas nós perdemos a perspectiva de que a nossa vida não é aqui. O reino de Deus não é aqui. Ele começa aqui com os valores do reino, mas o reino definitivo não é aqui. E ele nos chama para lá. Aliás, faz parte da nossa oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Veja, nós falamos do reino, pedimos que ele venha, então ele faz parte. E Jesus, lá em João, lá naquela agonia, ele fala, né? Ele falou, né? Olha, e o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus. Então, aqueles que são de Jesus sabem que a vida não é aqui, né? A vida completa, ela não é aqui. Então, e concluindo, Paulo, nesse trecho aqui, Paulo diz lá em 1 Coríntios: se esperarmos em Cristo, se a gente tiver fé em Cristo só para esta vida, somos os mais miseráveis. Nada mudou em relação a outras crenças, a outras esperanças que as pessoas têm, mas somente para essa vida. Esse é o grande diferencial, irmãos. Bem, então, queria dar esses dois pontos. Nesses dois pontos, então, portanto, a primeira carta quis apontar novamente o que é essa viva esperança, que é essa ressurreição de Cristo, enfim. A segunda carta vai falar de se agarrar à verdade. Então, se a primeira diz: tenham esperança, alegrem-se, mas enquanto estamos aqui, a segunda: se agarrem à verdade. Porque vai vir vendaval, virá vendavais que vão, pessoais ou sociais, que podem testar a nossa fé. Né? E lá na primeira carta de Pedro, ele fala, inclusive, né, o porquê que a tentação vem para todos. Mas para nós ele fala: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provada pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação. Então os sofrimentos, de alguma forma, nos purificam, irmãos. Nós falamos na outra vez passada, perfeito? Então a segunda é sobre a verdade. Mas de qual verdade? Então se aprimorar na verdade. Se aprimorar na verdade, irmãos. Aqui eu falei que eu queria falar do referencial. Agora eu vou falar do referencial, da importância de você ter esse referencial. Eu estava com os irmãos da igreja e estava conversando com eles que quando começou essa pandemia, então cada um procurou ajudar de um jeito, cada irmão procurou ajudar. Eu sempre fui da escola dominical e aí então fiquei ali, passou os primeiros dias para falar: acho que eu vou fazer uma EBD online, né? E começamos a fazer e fiquei encantado, irmãos, de verdade, a participação dos irmãos e tal. Mas com o passar dos dias e dos meses, aquela participação
foi abaixando, porque a gente olha lá, né? Não tem como não ver. Eu fiquei um pouco incomodado aqui, falei, como é que eu posso melhorar isso e tal, e muito preocupado e tal. E comentei com os irmãos deram algumas sugestões, talvez diminuir o tempo de aula e tal. Enfim, os irmãos. E aí eu tinha ido visitar minha mãe nessa semana, e ainda com dúvidas, e até talvez suspender, talvez os irmãos estejam cansados de tantas lives por aí. Eu sei disso porque eu também tenho no meu ambiente de trabalho, tenho que participar de uma reunião, participar de outra, e tem hora que a gente cansa, né? E aí a pessoa fica falando lá, a gente está fazendo outra coisa. Então, e eu vi também, por exemplo, o irmão Jeremias, pastor Jeremias Pereira lá da EBD, por acaso também eu peguei um dia, ele estava dando uma pastoral, que os irmãos entravam no culto do pastor, mas depois desaparecia e tal, quer dizer, aí ele falou, irmãos, se vocês escolherem ficar no culto aqui comigo, fica aqui no culto. Não fica pulando de galho em galho, porque você acaba não orando e não tendo efetivamente a palavra, né? Tendo comunhão ali com os irmãos, ou com o que você está fazendo. Se você for falar, fica lá. Se você for fica aqui para você louvar aqui, ouvir a palavra com começo, meio e fim. Então não é uma preocupação só minha, né? Ainda bem que eu percebi isso, mas uma preocupação, uma orientação do pastor para a igreja nesse tempo de enxurrada de lives. Mas enfim, irmãos, eu estava preocupado, e aí fui visitar minha mãe, voltei, estava com o rádio ligado, parei no farol, deixa eu me ver de novo a preocupação, e aí eu baixei, orando assim, o que é para fazer, não é para fazer, me sinto estranho até de falar de não fazer, porque a gente quer servir o Senhor. E aí me veio, cheguei em casa, quando eu abro o Zap, aí tem uma chamada lá no Zap de uma professora da faculdade, e ela diz assim, Max, muito obrigado pela aula. Aí eu falei, puxa vida, mas eu não comento muito, né, desses assuntos, né, que é internos da igreja, com os irmãos sabem que eu sou cristão, mas não tenho esse hábito de estar comentando, né. E aí essa professora então falou assim, olha, Max, aí eu liguei para ela, falou, olha, só quero te dar o contexto. Aquela aula sobre sofrimento e esperança é a respeito de uma aula de EBD. Não, Max, eu queria dizer para você o seguinte, ela disse então, eu perdi o meu irmão há 4 dias, com câncer eu estou muito sofrido. E acabei de saber também que eu tenho um outro irmão com Covid lá numa cidade de São José dos Campos, talvez assim, né? E então ela falou e chorou ali pelo telefone, né? No Zap ali. E eu sei também, irmão, que ela tem uma terceira perda da vida pessoal dela, que não veio o caso aqui. Então, irmãos, e aí naquele momento eu falei, olha, você está me agradecendo, mas então eu não queria falar então da aula, eu queria te ouvir, entendeu? Porque você está me elogiando pela aula e agora eu tenho que praticar o que eu estou falando, não é verdade? E ela falou assim, não, mas sabe o que é? Quando eu ouvi a tua aula, e foi uma aluna que falou, olha, vê um pouco aqui a aula, ela estava desabafando com alguém, parece que o professor postou lá e tal, aí que ela viu e falou, nossa, mas o Max está me dando um referencial a respeito do sofrimento que eu não sabia, muito embora seja religiosa, mas que está me amparando neste momento. Aí ela disse para mim, Max, então Max, naquele momento ali eu estava buscando como é que eu estou, não estava me contendo com a minha dor, e aí você vem com um referencial cristão, vem recordar para mim, não que eu não seja cristã, eu não estou dizendo isso, mas como é bom, como Pedro está fazendo aqui, você já sabe, mas eu preciso exortar vocês a não esquecer. E aí ela então contou aquilo e tal, me pediu as outras aulas e tal. Então, irmãos, e ela disse, Max, eu não tenho referência na ciência. Veja, eu trabalho com a ciência, mas para lidar com esse algo pessoal de perda, eu não tenho referência. Eu estou tendo agora com o que você está falando. Então aqui eu tenho um porto seguro para, de alguma forma, dialogar com a dor que eu estou tendo aqui agora. Veja, irmãos, então eu fiquei derretido ali naquele momento, fiquei muito feliz. Então esse referencial que, de alguma maneira, Pedro vai falar agora nessa segunda carta. As coisas vêm, muito embora nós já conheçamos a Cristo, mas as coisas vêm, seja ela qual for, seja uma coisa mais social, mais política ou mais pessoal, e ela nos balança, irmão. Às vezes tira a gente do nosso foco. Então, nesse sentido, tá? E é interessante porque essa preocupação minha
que eu estava tendo em relação, porque está lá em Isaías. Isaías diz assim, quem deu crédito, Isaías 53:1, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, a preocupação de você não sabe se você está tendo um discurso vazio, aonde está caindo, né? Mas parece que Deus acalmou o meu coração e disse assim, você não tem que se preocupar que alguém vai entrar, quem vai ouvir. Você se preocupa, você mandei você fazer. Nossa, é muito forte isso, irmão, tá vendo? E aí ele me deu a resposta, Deus foi tão carinhoso que ele deu a resposta para mim, né? Através dessa situação. Então, é importante que as referências, elas precisam ser recordadas, as referências que nós temos, né? E o Senhor sabe o endereço certo dessas referências. Portanto, irmãos, então eu queria encerrar agora, né, dizendo que na próxima aula, então, eu vou iniciar a resposta, primeiro capítulo, a resposta dessas duas perguntas, né? Porque Pedro enfatizou o termo conhecimento de Deus ali no primeiro capítulo da segunda carta, né? E aí vem as duas perguntas. Quais coisas preciso fazer para não tropeçar? Quais coisas ou verdades eu já sei, mas preciso estar atento? Amém, irmãos? Um grande abraço, irmãos, a todos vocês, aqueles que me conhecem de outros espaços, também um grande abraço, bom? E que na próxima aula estejamos juntos, né? Que o Senhor esteja com todos vocês, dando força a todos vocês nesse momento, sobretudo as pessoas que perderam, né? Especificamente aqui, nessa pandemia que atingimos os 50 mil pessoas, perfeito, irmãos? Então nós somos solidários, né? O fato de crermos na ressurreição não nos tira o pé desse mundo. Temos muita coisa a dizer a respeito desse assunto, até porque Cristo nos ensinou muita coisa a respeito desse assunto. Até a semana que vem. Amém.